Olá, meu nome é Mariana Lucades e serei sua professora de Química na área das Ciências da Natureza e suas tecnologias. Na aula de hoje, falaremos sobre a lei seca, como funciona o bafômetro e qual a relação desse aparelho com a química. Vamos lá? Bom, vamos falar um pouquinho da lei seca primeiro. Então, a lei seca está completando 15 anos no ano de 2023. E o que é a lei seca? A lei seca ela foi escrita, então, em 2008 e ela é uma lei que é conhecida pela sua rigidez em relação ao consumo de bebidas alcoólicas por condutores. O objetivo dessa lei é reduzir os acidentes de trânsito causados por motoristas alcoolizados. Ela também proíbe a comercialização de bebidas alcoólicas ao longo das rodovias federais. Durante esses 15 anos, tivemos mudanças nessa lei. Então, lá em 2012, a tolerância para a concentração de álcool no sangue passou a ser 0. Já em 2016, o valor da multa chegava a R$ 2.934,70. Nesse mesmo ano, o teste do bafômetro passou a ser obrigatório para os motoristas. Já em 2018, o motorista que fosse pego bêbado, ele poderia ser preso por 8 anos. Então essas são as mudanças que a gente teve aí nesse tempo de lei seca. Mas você sabe o que o álcool pode causar no seu organismo? Tudo vai depender da quantidade de álcool ingerido. Então vamos dar uma olhadinha nas quantidades e os efeitos que eles podem ter no seu organismo. Até 99 miligramas por decilitro de sangue, você pode ter uma sensação de calor, um rubor, um prejuízo de julgamento, diminuição da inibição, coordenação reduzida e euforia. Quando você passa por um estágio entre 100 e 199 miligramas por decilitro, você começa a aumentar esse prejuízo de julgamento, o humor passa a ser instável, você passa a ter uma diminuição da atenção, diminuição dos reflexos e incoordenação motora. Subindo mais um pouco, entre 200 e 299 miligramas por decilitro, você começa a ter a fala arrastada, a visão dupla, prejuízo de memória e da capacidade de concentração. A diminuição de resposta e estímulos também diminui e pode ter vômitos também. Entre 300 e 399 miligramas por decilitro, você pode ter uma sensação de anestesia, lapso de memória e sonolência. Agora, acima de 400 miligramas por decilitro, você pode ter uma insuficiência respiratória, pode chegar ao coma e até a morte. E como que é feita essa medida, então, do motorista, quando ele está alcoolizado? O que os policiais fazem? Como funciona? É usado o bafômetro. O bafômetro, ele é um dispositivo, então, utilizado para medir essa quantidade de álcool no sangue do motorista. Então, como que ele funciona? A palavra bafômetro, ela vem da junção de duas palavras, bafo e metro. Então, é a medida do hálito daquela pessoa, de acordo com o álcool que foi ingerido. Então, esse aparelho, ele vai medir a quantidade de álcool. E existem dois tipos de bafômetro, então com duas medidas diferentes. Todas elas vão acusar se o motorista ingeriu álcool ou não. Então vamos ver um pouquinho o tipo de bafômetro que a gente tem. O primeiro tipo, que é o mais usado nas ruas hoje, é o da célula de combustível. Então, como funciona esse bafômetro? Então, o que acontece? O motorista, quando ele é abordado pelo policial, ele vai ter que assoprar no bafômetro, no aparelho. Se a gente tem esse tipo de aparelho, do célula de combustível, o motorista ele vai assoprar no bafômetro e o álcool que vai ser expirado vai reagir com o oxigênio dentro do aparelho. Quando isso acontece, ele vai gerar elétrons, ácido acético e íons de hidrogênio. Você deve saber que quando a gente tem elétrons livres e esses elétrons passam por o fio, a gente tem condução de corrente elétrica. E é exatamente isso que vai acontecer. Então, esses elétrons que foram produzidos nessa reação do álcool expelido pelo motorista dentro do bafômetro, vai produzir esses elétrons que, passando por um fio, vão gerar uma corrente elétrica. Essa corrente vai ser medida pelo aparelho, então você vai ter a quantidade de elétron que é referente à quantidade de álcool que tem no sangue do motorista. Então, é assim que o bafômetro da célula de combustível funciona.
Mas a gente tem outro tipo, e esse aqui é um pouco mais real pra gente aqui falando na química. Não que o da corrente não seja, mas falando de uma reação e algo visual, a gente vai falar desse tipo de bafômetro, que é o bafômetro de dicromato de potássio. Ele não é mais tão usado porque o dicromato de potássio, que é o reagente principal dessa reação, ele é muito oxidante. Então, às vezes, ele pode acusar um nível maior do que realmente o motorista apresenta. Mas como funciona essa reação? Então, o bafômetro de dicromato, ele tem o dicromato e ácido sulfúrico dentro dele. O dicromato, ele é um composto laranja, então ele tem uma coloração já inicial. Acontece como no outro caso, então o motorista é abordado e ele vai ter que assoprar no bafômetro. Quando ele assopra, se ele tem álcool no organismo, esse álcool vai ser expelido. Esse álcool ele vai reagir com o dicromato dentro do bafômetro. E aí o que acontece? A gente vai ter a produção de ácido acético e sulfato de crômio 3. Esse sulfato de crômio 3, ele tem uma cor verde. Então, a coloração vai indicar uma mudança. Então, ele era um reagente laranja e ele passa a ser um produto verde. Então, no momento em que fica verde, a gente já sabe que tem álcool ali. Então, vai mudar a coloração dependendo da quantidade de álcool, porque a reação ela vai acontecer numa maior extensão. Mas a partir do momento em que ela fica verde, já é possível identificar o álcool. Como é uma reação muito sensível, é por isso que esse bafômetro não é mais tão utilizado. Mas vamos falar um pouquinho do que está acontecendo com os nossos reagentes e produtos nessa reação do bafômetro. Então vamos falar um pouquinho dos reagentes dessa reação, começando pelo dicromato de potássio, que é o K2CR2O7. O potássio, ele é um metal do grupo 1, então o NOx dele é -1. O oxigênio está lá no grupo 16 da nossa tabela periódica. Então, ele vai fazer duas ligações e é por isso que o NOx dele é -2. E o crômio, a gente tem aí NOx variáveis para ele. Calculando aqui nesse composto, no dicromato de potássio, a gente vai chegar num NOx mais 6. Junto com ele, o outro reagente é o etanol, que é o álcool que foi ingerido e expelido pelo motorista. Esse álcool, ele tem a fórmula C2H6O. Aqui, a gente tem que considerar só o carbono ligado ao OH, o carbono do álcool, para a gente poder calcular esse NOx. Considerando apenas esse carbono, a gente vai chegar que o NOx dele é -1. Por quê? Porque ele tem uma ligação com o carbono, que a gente não precisa pensar nela, porque a diferença de eletronegatividade deles é igual, né? Eles são dois carbonos. Com os hidrogênios, onde o carbono é mais eletronegativo e é por isso que ele ganha, então ele vai ficar -2, pensando nas ligações com os hidrogênios, mas ele também tem uma ligação com o oxigênio, onde ele vai perder esse elétron, então ele ficaria +1. Então, -1, -1, mais 1, -1 é o NOx desse carbono. Então, esses são os reagentes, o dicromato e o etanol. E a gente passa para os produtos. Lá no produto, a gente tem o sulfato de cromo 3. Se a gente calcular o NOx desse sulfato, aqui, por ser uma ligação iônica, a gente pode usar a regra do escorrega e aí a gente já vê que o NOx dele é +3, a gente tem uma mudança. Ele era +6 no início e ele é +3 no final. E se a gente olhar para o produto, lembra que eu falei, vai ser formado ácido acético ou ácido etanóico, então o ácido carboxílico de 2 carbonos. Se a gente calcular o NOx desse carbono, de novo, o mesmo carbono que tinha o OH, agora ele tem um dupla O e um OH, que é um ácido carboxílico. O NOx dele passa a ser +3. Então, ele era -1, ele passa a +3. Com isso, o que a gente pode concluir? O dicromato, ele vai sofrer uma redução. O cromo passa de +6 para +3. Uma diminuição de NOx, uma redução. Enquanto isso, o carbono do etanol está sofrendo uma oxidação. Está aumentando o número de oxigênios ligados àquele carbono. Ele passa de um álcool para um ácido carboxílico. Então, ele vai de -1 para +3. Trouxe aqui uma dica de filme para você sobre esse assunto. Então, vamos ver. O filme é O Voo. O motor de um avião dá problema e o piloto Wispy Whittaker consegue salvar a aeronave e seus passageiros, tornando-se um herói. Mas a Administração Federal de Aviação investiga o episódio e encontra evidências de abuso de álcool e drogas após um exame de sangue. O problema é posto de lado para tentar preservar a imagem do comandante, que está determinado a mudar o rumo de sua vida.
We are in a dive. I have no control on my side. We going down? Everybody in brace positions. The way you landed that plane was nothing short of a miracle. I see nothing but houses. Evan, listen to me. Trim us nose down. Plane fell apart at 30,000 feet. We're gonna roll it. What do you mean roll it? Ready? Here we go. I'm on the list, baby girl. There is all kinds of crazy news people out here. You're a rock star, man. You will never pay for another drink as long as you live. Captain Whitaker is a real American hero. This is Hugh Lang. He's an attorney from Chicago. Why do we need a lawyer? You don't remember having your blood drawn the night of the crash? You had alcohol in your system. That could be life in prison. The NTSB hearings in 10 days. They're under the microscope right now. Are you hiding something? You gonna shoot me? Can I come inside? Yeah, come on inside. I'll shoot you inside. This was an act of God. Whose God would do this? Our investigators concluded the aircraft failed. The FAA placed 10 pilots in simulators, recreated the events. Every pilot killed everybody on board. You were the only one who could do it. You saved my mom. I want to talk about the days leading up to the accident. This thing is so heavy it's killed me. I drank the night before the flight. Does Whitaker know he's going to jail? My clients don't go to jail. It's alive. It's alive. I'm trying to save your life. What life? We're gonna stop power! Brace for impact. No one could have landed that plane like I did. Não deixe de acessar os links do Saiba Mais. E para terminar, eu trouxe uma frase de reflexão que foi usada na propaganda do governo sobre a lei seca em 2020, quando a lei completou 12 anos. Não é acidente se você sabe dos riscos. Bons estudos!